Nesse vídeo, vamos falar sobre automação predial e instalação coletiva de água quente. O que é automação predial? A automação predial é um conjunto de soluções inteligentes que servem para simplificar os processos rotineiros, economizar energia e reduzir custos de uma forma geral. Nós sabemos que os dispositivos inteligentes estão cada vez fazendo mais parte da nossa rotina e precisamos entender suas várias formas, que vão muito além de um smartwatch, por exemplo. Mas o que é exatamente automação predial? Bom, ela trata da automação de sistemas em prédios e edifícios modernos, desde ações mais simples, como a ação dos aparelhos de ar-condicionado, até iluminação e outras tarefas. Na prática, ela é praticamente um pré-requisito de edificações modernas, sejam elas residenciais ou corporativas. Além disso, ter um sistema integrado e automatizado te permite controlar diversos processos de forma remota. Normalmente, os sistemas de automação prediais são controlados por um computador central, responsável por gerenciar e coordenar os vários subsistemas do edifício, que incluem o aquecimento e ar-condicionado, iluminação, sistema de segurança. Tal computador é conectado a esses subsistemas a partir de uma rede de sensores e controladores. Os sensores são responsáveis por coletar dados sobre as condições do edifício, como temperatura e umidade. Já os controladores são usados para comandar esses subsistemas, como ligar o ar-condicionado e abrir portas. Geralmente, a edificação conta com um sistema chamado de BAS, que traduzindo para português fica Sistema de Automação de Edifícios. Ele é uma solução que une o controle de todos os subsistemas em uma só interface, então basicamente ele torna o prédio smart, ou seja, a sua infraestrutura se torna totalmente ou quase totalmente controlado por uma rede tecnológica. Ele também consegue mapear, armazenar e processar os dados do edifício, e para isso ele utiliza sensores e dispositivos que trabalham em coordenação para fazer com que esse sistema funcione. Então o edifício ele se torna completamente programável e responsivo a qualquer necessidade dos usuários dele. Esses sistemas de automação eles podem ser encontrados em diferentes lugares do nosso dia a dia, como residências, escritórios, shoppings e hospitais. Eles podem ser encontrados em sistemas de higienização, na coordenação do trabalho de elevadores e de escadas rolantes, no monitoramento de alarme de incêndios e detectores de fumaça, na abertura e no fechamento automático das portas, e no controle de iluminação, temperatura e ventilação dos edifícios. A automação é classificada de acordo com a sua finalidade, então existe a supervisão e controle de utilidades, que é basicamente o monitoramento e o controle dos serviços mais convencionais de um edifício, como eletricidade, gás, água, refrigeração e aquecimento. Também temos o sistema de segurança, que controla os sistemas de alarme e câmeras, e outros subsistemas importantes, como proteção contra incêndios e o controle de acessos. Bom, e quais são os benefícios da automação predial? O mercado de automação predial está em constante crescimento. Investir em automação gera economia e maximiza a produtividade, além de ser um grande passo em direção ao futuro da tecnologia e coisas smart, como um novo padrão. Entre outros benefícios temos, principalmente, a segurança, a eficiência e a sustentabilidade. Na segurança temos o monitoramento do status da porta, janelas e outras entradas em tempo real. Eficiência, que nos permite identificar e resolver problemas rapidamente, assim como realizar manutenções preventivas. E, por fim, a sustentabilidade, que permite a redução do consumo de energia, automatizar tarefas que seriam manuais e redução no uso de papéis e outros materiais. Que a automação predial é boa, nós já ficamos sabendo. Mas o que de fato pode ser automatizado e controlado por um sistema único? Bom, a sonorização do ambiente, que aprimora a experiência sonora de um ambiente e o torna um espaço adequado para as mais variadas situações, dentre reuniões, salas de cinema e salas de aula. Detecção de fumaça e incêndio, extremamente importantes para a segurança de pessoas e animais no edifício. É o sistema mais comum nos prédios. Vazamento de água, implantado com um sensor que pode ser colocado perto de aparelhos que utilizam água para evitar desperdício e diminuir o perigo de inundação. Ocupação. Utiliza um sensor muito comum em locais públicos, como escritórios e shoppings, com a ideia de controlar a iluminação e temperatura de acordo com o número de pessoas presentes no espaço. Qual a importância de monitorar os processos automatizados? Obviamente, a manutenção pode ser feita manualmente, mas o mais comum é o uso de software, que automatiza também o monitoramento e o controle de vários recursos e indicadores. Contudo, é importante também ter uma maneira de controlar remotamente os dispositivos, no caso de qualquer problema. Por exemplo, se houver uma queda de energia, você precisa ser capaz de ligar os geradores de reserva do lado de fora do prédio. Agora que já explicamos todo o conceito, qual a diferença entre automação predial e residencial?
Enquanto a primeira se encontra na otimização do uso de energia e recursos em um ambiente comercial ou industrial, a segunda busca proporcionar conforto, segurança e entretenimento para os moradores em suas residências. Em outras palavras, a automação doméstica é mais focada na experiência do usuário e em facilitar a vida dos moradores. Algumas outras diferenças estão no custo, onde os sistemas de automação doméstica são mais baratos, mais simples e mais práticos do que os prediais, já que podem ser controlados por um aplicativo e um dispositivo móvel. No entanto, sistemas de automação de prédios e edifícios podem ser usados tanto para ambientes comerciais quanto industriais. Algumas das aplicações de automação residencial incluem circuitos fechados de televisão, CFTV, controle de acesso por biometria, porteiro e portões eletrônicos, sistema de segurança computadorizado e automatizado, controle de luminosidade de ambientes e ar-condicionado, e controle de áudio e também entretenimento. As duas tecnologias acabam por dinamizar ações do dia a dia e tornar o espaço mais prático, seguro, econômico e confortável. Como funciona a instalação coletiva de água quente? Em edifícios de apartamento, é utilizado o sistema central coletivo, constituído por um equipamento gerador de água quente, uma rede de tubulações que conduzem essa água aquecida até os pontos de utilização pertencentes a mais de uma unidade, como, por exemplo, em edifícios de apartamento, e um sistema de respiro de anexo para que o vapor saia. Como funciona o sistema de água quente? O objetivo do sistema de água quente é um só: conduzir através de tubos específicos a água aquecida até os pontos de distribuição. É essencial que o sistema de aquecimento esteja em pleno funcionamento para garantir o aquecimento sem problemas, visando mais conforto térmico para quem estará utilizando. E, geralmente, os pontos de distribuição com água aquecida são chuveiros, duchas, torneiras específicas e banheiras. O ideal é que a temperatura média seja 70 graus Celsius, que é uma temperatura confortável e está dentro da norma brasileira, a NBR 5626. A norma diz: a tubulação utilizada para água quente deve promover o fornecimento de água em quantidade suficiente e contínua, sem comprometer a qualidade da água e garantir um conforto térmico durante toda a sua utilização. Os aquecedores do tipo elétrico devem possuir termostato, além de um fio terra e outros dispositivos de segurança. A tubulação que leva a água quente deve possuir um sistema de respiro de anexo, para que o vapor possa sair, diminuindo o risco de acidentes e prolongando a vida útil dos tubos e aparelhos. Tipos de sistema de aquecimento. Dentre os tipos de sistema de aquecimento, nós temos o sistema elétrico, onde ocorre o aquecimento apenas no ponto de distribuição de água, como nas torneiras e chuveiros. Nesse sistema, não é necessário que haja uma tubulação específica para a água quente, já que ela só é aquecida na saída. Ele funciona através de um sistema de aquecedores elétricos, como uma serpentina que aquece durante a passagem da água e eleva sua temperatura. Sua vantagem está na fácil implementação, não necessitando de uma grande obra, além de ser mais barato. Contudo, o maior gasto desse sistema está na hora da conta da energia elétrica, tendo em vista que a sua utilização implica diretamente no consumo de energia. Além disso, juntar água e energia elétrica pode causar acidentes. Já o sistema a gás, a água é aquecida até uma temperatura bem elevada através dos aquecedores movidos a gás. A estrutura desses aquecedores são bem parecidas à de um fogão. Seu queimador queima o gás para produzir calor, aquecendo assim a água. Nesse caso, a temperatura e a pressão são controlados através de um presostato, e a água aquecida é transportada por uma tubulação específica e misturada à água fria apenas no seu local de saída. Tal sistema é bastante comum em chuveiros, onde existem duas torneiras. Já existem modelos de aquecedores bastante modernos atualmente, com painéis digitais e controle eletrônico. Sua vantagem está no potencial de aquecimento da água e na alta durabilidade. Eles são seguros quando usados adequadamente, mas podem apresentar riscos se usados de maneira inadequada. Sua desvantagem está no gás ser uma energia finita, não renovável, e alto custo de instalação. Já neste, placas solares são instaladas no telhado juntamente com serpentinas. Nelas, a água é passada e aquecida através da energia gerada pelo sol. Logo em seguida, a água é transportada para um reservatório térmico, boiler, criado especialmente para manter a água aquecida por mais tempo. E do reservatório, a água parte para a tubulação específica e de lá para pontos de distribuição de água quente.
Como vantagem, temos a sustentabilidade, já que ele contribui para a redução de carbono e possui benefício a longo prazo para o meio ambiente, além de ser mais moderno. O único problema é a necessidade de incidência solar para que a água seja aquecida como deve, já que não controlamos o sol. Em dias nublados, o sistema ainda funciona, mas seriam necessárias mais placas. É mais caro na instalação, mas compensa na redução dos custos na conta de energia. Nós falamos toda hora sobre o tal tubo específico necessário para transportar água quente, e ele é importante justamente pois a tubulação comum, de PVC, não é termorresistente, ela não consegue suportar o calor e derreteria. Dentre os tubos específicos temos PPR, um dos mais resistentes indicados para o calor, encaixa suas conexões de forma que se crie um sistema único e contínuo de água, fazendo com que haja pouca perda de calor e força. CPVC, bem antigo e superior ao PVC quando o assunto é calor, já que suporta até cerca de 80 graus. E também não se utiliza de colas ou rocas para conectar os tubos, o ideal é um adesivo plástico específico. O cobre é muito utilizado por ser resistente à água quente, tem um custo mais elevado, mas é o mais resistente. Sua desvantagem é que ele conduz o calor, mas não é isolante térmico, ou seja, o contato com a água quente acaba por aquecer o tubo e essa perde parte do calor ao se chocar com a parede de cobre. Esse tubo precisa de solda para se conectar uns aos outros. Também é importante falar do sistema de recirculação de água quente, que é composto por um controlador digital, uma bomba de circulação e um sensor de temperatura. Juntos, eles fazem com que a água parada na tubulação retorne para o aquecedor. Assim, quando o ponto de consumo é aberto, a água já estará aquecida, evitando desperdícios e economizando tempo. Por exemplo, em um edifício com aquecedor a gás, a água quente demora alguns minutos para chegar ao ponto de consumo. Isso varia dependendo da distância entre o ponto e a localização do aquecedor. Por isso, tal sistema de recirculação de água quente seria a solução.